Olha, hoje vai ter uma palestra interessante aqui em Teresina, porque trata de um diálogo, de uma dica para aquelas pessoas que são empreendedoras, que iniciaram agora, que já estão com algum tempo, ou aquelas que estão sonhando, pensando, projetando a ideia de empreender. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Luiz Barreto, foi ministro do Turismo, presidente nacional do Sebrae, ele também já foi presidente nacional do Sebrae e tem larga experiência com microempreendedores e com esse universo do empreendedorismo. Doutor Luiz Barreto, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Piauí, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. O senhor que vai comandar essa palestra, vai conversar com esses empreendedores ou futuros empreendedores. Qual é a principal mensagem que o empreendedor brasileiro precisa receber para ingressar no mercado sem se assustar com ele? Olha, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, nesse estado, que é um estado que tem crescido muito, que tem dado exemplo para o Brasil. E eu diria o seguinte, que é fundamental que todo empresário tenha muito otimismo, mas não é uma vida tranquila, é uma vida que exige muita energia, muita resiliência. Eu costumo brincar que quem empreende é que nem quem anda de bicicleta, algum tombo você vai tomar em algum momento, mas a gente não pode desistir. Tem que ter criatividade e tem que ter muita relação com o tema. Então tem que olhar o mercado, se planejar. Você tem instituições como o Sebrae, como o Senac, que podem ajudar a isso. E cada vez mais o Brasil tem muitos e muitos jovens que querem empreender, que é uma alternativa de vida. Não quer ser patrão, quer ter seu próprio negócio, seu horário. Muitas mulheres também necessitam de ter uma vida com um horário mais flexível. Então o empreendedorismo hoje já é uma realidade. São quase 12 milhões de brasileiros e brasileiras que empreendem no Brasil. Agora, doutor Luiz Barreto, não é um cenário desfavorável, o cenário de crise não é desfavorável para empreender? Evidente que o cenário de crise, o cenário de recessão que a gente está vivendo e felizmente dá sinais de melhora, e aqui no Piauí também, não é o melhor cenário, mas o que acontece é justamente o contrário. Nestes cenários de crise, de recessão, aumenta o número de pessoas que vão para o empreendedorismo. Por quê? Porque são excluídas do mercado de trabalho. Então é aquele empreendedorismo por necessidade. Quer dizer, há um aumento da informalidade, um aumento de pessoas que por necessidade acabam sendo empreendedoras. Qual é a nossa tarefa? É ajudá-las a ter uma empresa sustentável, a que possam ter aí longevidade nos seus negócios, e por isso que eu estou aqui hoje nessa semana promovida pelo Sebrae, com muitas palestras, muitas consultorias, muitas oficinas, para inclusive enxergar possibilidades do mercado, não só de Teresina, mas do Piauí, do estado, ver quais são as dicas principais de quem já está no mercado e quem quer adentrar neste grande sonho que é ser empreendedor no país. Agora, doutor Luiz Barreto, é conveniente que alguém, por necessidade, vá empreender? E quando eu falo isso, eu estou me referindo àquelas pessoas, claro, todo mundo que empreende tem a necessidade de empreender por algum motivo. Mas assim, não tenho outra coisa para fazer, estou com a corda no pescoço, serei um empreendedor. Evidente que essa não é a melhor situação. Um empreendedor que dá certo, o empreendedor é aquele que vislumbra a possibilidade de mercado, estuda o mercado, se planeja financeiramente. Mas a vida acontece muitas vezes, não é da forma que a gente gostaria. Portanto, eu acho que a gente não deve desanimar essas pessoas que por necessidade, e a gente tem várias experiências de gente que entrou no mercado por uma necessidade, não por uma oportunidade, e deram certo. Quer dizer, tiveram resiliência, força de vontade, criatividade, e a vida é feita assim. E o brasileiro é muito criativo, enfrenta a crise, o nordestino em especial sabe o que é viver em dificuldade. Agora, é evidente que uma situação ideal é aquele que ele se planeje, que verifique as condições financeiras, que escolha o melhor ramo. Mas nem sempre isso é possível. Por isso que eu digo para o Sebrae, nesses anos todos, quase 10 anos que eu passei no Sebrae, que a gente não pode nunca abandonar, inclusive este que empreende por necessidade. Ele precisa do nosso apoio, de fazer capacitação, de fazer treinamento, e nada é dado que vai sem sucesso. Quer dizer, muita gente pode obter o sucesso. Então, sim. Não é porque empreendeu por necessidade que vai ser fracassado, nem é porque empreendeu por vocação que será bem-sucedido. Os cenários precisam ser analisados, cada caso é um caso. Isso. Agora, doutor E Luiz... depende muito das pessoas, depende muito do jeito que você é, de como você estabelece uma cultura na sua empresa, quer dizer, depende muito das pessoas. Agora, doutor Luiz Barreto, se por um lado a economia não ajuda, por outro existe uma legislação que criou microempreendedor individual, Simples Nacional,
a própria reforma trabalhista recente. O senhor acha que, pelo menos de marco regulatório, de leis, o empreendedorismo está bem servido nesses dias? Olha, a gente teve uma grande evolução no segmento da pequena empresa. E o Simples, a criação da figura do microempreendedor individual, que é aquele que fatura até R$81 mil ano, que dá 6.750 por ano, foram todos grandes instrumentos. Aquilo que a gente não conseguiu fazer no Brasil, uma grande reforma tributária, a gente com o segmento da pequena empresa fez. E a resposta foi grande. Eram 2 milhões de empreendedores há 8 anos e hoje são quase 12 milhões. Portanto, no Brasil tem aquela massa, quando a lei é boa, quando cria um ambiente favorável aos negócios, ela tem uma resposta. E a resposta foi essa. Nós temos quase 7 milhões de MEIs hoje no Brasil, quase 12 milhões de brasileiros que saíram da informalidade, foram para a formalidade. A formalidade tem vantagens, tem o CNPJ, tem a cidadania empresarial, tem os direitos todos, e a reforma trabalhista também são avanços que tem. Ela ainda está conturbada, né? A medida provisória não foi aprovada, há muitas dúvidas, mas eu digo o seguinte, o Brasil ainda tem um ambiente muito hostil aos negócios, a questão tributária ainda é uma dificuldade, mas no caso da pequena empresa, o Super Simples foi uma grande conquista e a gente tem que valorizar. Agora, não significa que a gente não tenha que melhorar. E todo ano a gente tem que lutar para que o Simples melhore, seja mais, possa entrar em outros segmentos. A gente teve uma última modificação que aumentou os limites do Simples para 4.800.000 e botou muitos profissionais liberais que estavam excluídos do regime do Simples, que paga 30% menos de imposto, você paga uma única guia, os impostos federais, estaduais e municipais, é uma grande vantagem. Tem até um programa de refinanciamento agora para quem tem dívidas e pode até voltar. Felizmente, esse foi uma disputa, uma briga, quer dizer, o governo tinha concedido para as grandes empresas, concedido para os grandes latifundiários, para o agronegócio, o que é justo, porque num momento de crise você precisa facilitar as empresas terem, você sabe que o sistema financeiro cria muita dificuldade, os bancos têm uma concentração, o juro é alto, mas faltava dar uma ajuda aos pequenos. E felizmente no mês de abril foi aprovado no Congresso um refis especial para as micro e pequenas empresas e um conjunto grande delas seria excluída desse regime, quase 1 milhão de pequenas empresas sairiam do regime do Simples, cairiam no lucro real ou no lucro presumido e seria um desastre, seria a morte de muitas empresas. Então, foi uma grande conquista e eu louvo aqui a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, o trabalho do SEBRAE, das entidades empresariais que conquistaram também para esse segmento a possibilidade, não é de não pagar, de refinanciar suas dívidas e continuar no mercado, porque a vida é dura, a vida é fácil, não é fácil. Admitir que tem que renegociar, é uma segunda chance para isso. Agora, quem quiser assistir a palestra do senhor Luiz Barreto, pode ir aonde? Onde que será? Olha, ela é gratuita, hoje às 19 horas na sede aqui do SEBRAE em Teresina. Ela faz parte de um eixo durante a semana toda, está acontecendo muitas palestras e eu convido todo mundo que já é empreendedor ou que quer começar um novo negócio, quem é MEI, quem é micro e pequena empresa, quem é pequena empresa, possa vir ao SEBRAE, porque um valor hoje muito importante, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, é o tempo todo se reinventar. Você todo dia aqui está pensando em se reinventar, em melhorar, em repensar. As mudanças tecnológicas são muito fortes e a gente tem um grande impacto no comportamento do consumidor na era digital. E é um pouco isso que a gente vai conversar hoje, traçar um pouco cenários, oportunidades, nichos de mercado, essa é outra questão importante. Você tem que escolher bem onde você vai empreender, sabendo que a situação do Brasil ainda é de crise, mas já melhorou. Luiz Barreto, ministro do Turismo por 2 anos, presidente do SEBRAE Nacional por 10 anos, experiência não falta. Hoje, a partir das 7 da noite, lá no SEBRAE, uma palestra gratuita na sede do SEBRAE. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a participação e convido a todos a estarem com a gente hoje à noite. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.